Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, mas não é qualquer viagem. A gente vai voltar milhares de anos lá para as origens da matemática. Vamos explorar como duas das primeiras grandes civilizações do mundo, o Egito e a Mesopotâmia, não só aprenderam a contar, mas usaram os números para resolver problemas super complexos e construir impérios. Se prepare para ver como a necessidade é realmente a mãe da genialidade. E para começar, olha só que citação poderosa. Isso veio direto de um papiro egípcio antigo e já mostra como eles pensavam. O conhecimento de todas as coisas existentes e de todos os segredos obscuros. Para eles, matemática não era só fazer conta. Era uma chave, uma ferramenta para decifrar os segredos do universo. Que jeito de começar a nossa análise? É que a matemática não surgiu de teorias abstratas, sabe? Ela nasceu de problemas bem reais. Pensa só, como cobrar impostos de um jeito justo? Como medir as terras de novo depois que o rio Nilo inundava tudo todo ano? E a engenharia para construir aquelas pirâmides e templos gigantescos. E, claro, criar calendários para saber a hora certa de plantar e colher. Era uma ferramenta de sobrevivência, de construção de impérios mesmo. Mas calma, antes de poder calcular qualquer coisa, eles precisavam de um jeito de escrever os números. E é aqui que a gente vê a primeira grande diferença entre essas duas culturas. Cada uma desenvolveu um sistema único, e essa escolha acabou moldando todo o resto. Bora ver como isso funcionava. Aqui nesse slide dá para ver o contraste direitinho. De um lado, os egípcios. Eles usavam um sistema de base 10, bem parecido com o nosso hoje em dia. Tinham símbolos diferentes para 1, para 10, para 100, bem intuitivo. Agora, do outro lado, os mesopotâmicos. Eles usavam um sistema de base 60, e o que tornava esse sistema tão poderoso é que ele era posicional. Isso significa que o valor de um símbolo dependia de onde ele estava escrito. Pensa no nosso número 25. O 2 ali vale 20 por causa da posição dele. Para a época, essa foi uma sacada genial. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. À esquerda, os hieróglifos egípcios. Para escrever, sei lá, 23, eles simplesmente desenhavam o símbolo de 10 duas vezes e o símbolo de 1 três vezes. Simples, direto. Agora, olha à direita, a escrita cuneiforme dos babilônios. Eles só combinavam dois símbolos básicos. Mas, e aqui está o pulo do gato, a posição deles mudava completamente o valor. É por isso que 25 é diferente de 52 para a gente. Esse conceito de valor posicional foi, sem exagero, uma das invenções mais importantes da história da matemática. Ok, então eles já sabiam escrever os números. Mas e para fazer contas mais complexas, tipo multiplicação, divisão? Agora a gente entra na arte do cálculo, para ver os métodos super engenhosos que eles criaram. O método de multiplicação dos egípcios era de uma elegância. Eles não precisavam decorar tabuada. Vamos seguir o exemplo aqui, para fazer 12 vezes 13. Primeiro, duas colunas, começando com 1 e 12. Depois, eles só iam dobrando os números em cada coluna até a primeira coluna chegar perto de 13. Aí vinha a mágica. Eles procuravam na primeira coluna os números que, somados, davam 13. Nesse caso, 1, 4 e 8. Para terminar, era só somar os números correspondentes na segunda coluna. 12 mais 48 mais 96. E pronto, 156. Fala sério, é muito engenhoso. E as frações como ficavam? Os egípcios tinham um jeito bem particular de lidar com elas. Eles pensavam em quase tudo em termos de frações unitárias, que são aquelas com o número 1 em cima. Então, em vez de escrever uma fração tipo 2/5, que para eles soava meio estranho, eles quebravam em uma soma de partes únicas, como 1/3 mais 1/15. Isso evitava um monte de complicação teórica, mas, dá para imaginar, os cálculos ficavam bem trabalhosos. Em contrapartida, os babilônios eram os reis das planilhas da época. Em vez de ficar calculando tudo do zero, eles gravavam em tábuas de argila um monte de tabelas de multiplicação e de recíprocos. O escriba só precisava consultar essas tabelas para achar a resposta. Era um método incrivelmente eficiente, que permitia fazer contas muito mais rápido e de forma muito mais complexa que os egípcios. Eles eram os magos das finanças daquele tempo. Mas a matemática não era só sobre números e contabilidade. A geometria era essencial. Para a arquitetura, para administrar as terras e até para alinhar as construções sagradas com as estrelas no céu. E como a gente vai ver, o nível de sofisticação que eles atingiram nessas áreas é de tirar o fôlego. Isso aqui é uma prova da genialidade geométrica egípcia. Esse problema, tirado direto do papiro de Moscou, mostra que eles tinham uma fórmula exata para calcular o volume de uma pirâmide truncada, que é basicamente uma pirâmide com o topo cortado fora.
É um cálculo bem complexo que muito estudante de hoje em dia ia ter dificuldade para deduzir, mas os escribas egípcios resolveram isso há quase 4.000 anos. Impressionante. E o famoso π, a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro? Então, como Victor Katz detalha no livro A History of Mathematics and Introduction, o método que os egípcios usavam para achar a área de um círculo era na prática a mesma coisa que usar um valor para π de 256 dividido por 81. Isso dá mais ou menos 3,1605. Uma aproximação incrivelmente precisa para a época, muito melhor do que o 3 que muita gente usava. Agora vamos dar um pulo na Mesopotâmia para ver algo tão incrível quanto. Essa pequena tábua de argila, a YBC 7289, é uma das mais famosas da história da matemática. Ela mostra o cálculo da raiz quadrada de 2 com uma precisão de mais ou menos uma parte em 1 milhão. Isso mostra um entendimento profundo não só de geometria, a diagonal de um quadrado, mas também dos números irracionais, aqueles que não dá para escrever como uma fração simples. E todo esse entendimento das relações geométricas nos leva à nossa última descoberta. E talvez a mais surpreendente de todas. Uma evidência que sugere que os babilônios conheciam muito bem um teorema que a maioria de nós aprende na escola com o nome de um matemático grego que viveu mais de 1000 anos depois. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Todo mundo lembra dessa fórmula da aula de matemática, né? O Teorema de Pitágoras é a base da geometria do triângulo retângulo ensinada no mundo todo. Mas a história dele, pelo visto, é bem mais antiga do que o nome sugere. E a prova está aqui. A tábua Plimpton 322. Datada de mais ou menos 1800 a.C., essa tábua babilônica não é só um cálculo qualquer. Ela é uma lista organizada de termos pitagóricos, ou seja, conjuntos de 3 números inteiros, como 3, 4 e 5, que se encaixam perfeitamente na fórmula. Organizar os números desse jeito não é coincidência, gente. Isso é matemática teórica, deliberada. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos olhar essa linha do tempo. A Plimpton 322 foi escrita há mais de 1000 anos antes de Pitágoras nascer. Os escribas da Mesopotâmia não só conheciam a relação, como a estudavam de forma sistemática. O que os gregos fizeram mais tarde com o grande Euclides foi dar à prova a lógica formal que se tornou a base da matemática ocidental. Mas a descoberta inicial, essa parece ser dos babilônios. Então, qual o legado disso tudo? A grande lição é que a matemática sempre foi uma ferramenta profundamente humana, que nasceu da necessidade de construir, de plantar, de governar. Os egípcios e os babilônios seguiram caminhos diferentes, um focado na adição elegante, o outro na eficiência das tabelas, mas os dois atingiram uma sofisticação incrível. Eles prepararam o terreno para os gregos e, no fim das contas, para todo o nosso mundo moderno. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A genialidade dessas culturas antigas, usando as ferramentas mais simples que existiam, como argila e juncos, era algo extraordinário. Isso faz a gente se perguntar, se eles fizeram tudo isso, quanto conhecimento pode ter se perdido no tempo? Que outros segredos matemáticos podem estar por aí, enterrados na areia, só esperando para reescrever a história que a gente acha que conhece? Obrigado por acompanhar.